Um homem persistente que dedicou boa parte da vida a uma pesquisa sobre um quadro anônimo. É o que você vai ver no quadro Memórias. Fernando Vilafranca de Santo André investiu 20 anos de sua vida para escrever esse livro. O livro cujo enredo principal é contar a história de um quadro mais antigo que a história do Brasil, pintado no século XV, estilo flamengo, e que está com a sua família, a família do autor, o Fernando, há várias e várias gerações. Esse quadro, que identifica Nossa Senhora com o Menino Jesus, durante pelo menos 30 anos permaneceu aqui no Grande ABC e hoje está na Holanda. Fernando, puxa vida, o seu livro tem 240 páginas e contando a história de um quadro. Quer dizer, o que você buscou? Você conseguiu encontrar o que você procurava? Como é que foi essa ideia de escrever um livro com base num quadro? A ideia inicial não foi escrever um livro, foi uma pesquisa sobre o quadro que eu tinha e não sabia o autor, não sabia detalhes do quadro. Então eu comecei as pesquisas e comecei a anotar tudo que eu fazia e tudo que acontecia. Só que a pesquisa se estendeu por tantos anos que deu um livro. Quer dizer, um quadro religioso, né? Que pertenceu, tudo indica que tenha pertencido a uma rainha da Espanha, a rainha Isabel. Exatamente. Você, desde a sua infância, imaginava, sabia da existência desse quadro? Ele ficava com seus avós, com seus pais? Ele ficava pendurado no quarto da minha avó. Mas eu nunca dei importância a ele porque eu não conhecia nada sobre obras de arte. Foi o meu pai que me deu um alerta, quando eu já era casado, inclusive, né? Me despertou o interesse. E aí ele, conversando com a minha avó, ela já estava idosa e ela deu o quadro para ele. Aí ele me passou para mim pesquisar se poderia ter algum valor ou não. E como foi o início da pesquisa? O início da pesquisa foi um professor de artes e estéticas do Coração de Jesus aqui de Santo André, hoje é FATEA, né? E aí eu me dirigi ao MASP, falei com o professor Bardi, ele me indicou a restauradora e aí é que começou toda a saga dessa história. O quadro não traz a assinatura do autor. Na época eles não assinavam. E o quadro ele não é em tela, ele é madeira, é carvalho, porque nessa época não existiam telas ainda. Um Pintor Sem Nome, a história de uma obra de arte do século XV, de Fernando Vilafranca. Uma surpresa muito grande.